para que sejamos adoradores. Bom é estarmos a todo momento recebendo de Ti. Bom é Te louvar. A única palavra, Senhor, os nossos lábios conseguem expressar o que sentimos é que Tu és maravilhoso, ó Rei do Universo. Quão formoso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso, Maravilhoso é estar em Tua presença. maravilhoso é, Senhor. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Ele é Maravilhoso é estar em Tua presença. maravilhoso, é, Senhor, Maravilhoso é poder Te adorar, poder Te adorar. tocar nas Tuas vestes, estar contigo, Jesus. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Aleluia, Jesus. Maravilhoso estar na Tua presença, Pai. Entender o melhor para as nossas vidas. Para Te adorar. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos entrando na sua residência como a Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais. E é um grande prazer estarmos levando a você uma palavra de conforto, uma palavra de segurança e, acima de tudo, uma palavra que vai trazer um grande alívio ao seu coração. E com certeza é isso que Deus quer de nós.
É isso que Deus quer da minha vida, que nós tenhamos ânimo nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Como sempre, nós temos alguns avisos a dar. Quinta-feira, toda quinta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui, entrando na sua casa e com a nossa igreja, realizando aquilo que Deus colocou no nosso coração. Domingo às 9h, estamos aqui também com a palavra de conforto. Domingo às 19h, também estaremos aqui. E nós estamos numa grande campanha de doação de alimentos. E temos arrecadado muitos alimentos para as famílias carentes da nossa igreja, da nossa comunidade também. Lembrando a você que é membro da nossa igreja, se você está tendo uma grande dificuldade com seus dízimos, suas ofertas, em trazer a casa do Senhor, nós estamos aqui. E também na nossa página está o número da nossa conta. Caso você também que tenha ouvido, visto as nossas mensagens, se você quiser contribuir para a expansão do reino de Deus, você fique à vontade. Eu gostaria de fazer um grande pedido a você que está nos vendo essa noite. Compartilhe a nossa página. E, de preferência, mande até um oi para a gente, um coraçãozinho. Nós ficamos felizes aqui quando recebemos isso. Eu queria orar pela nossa cidade, pela nossa igreja e pela sua vida também. Onde você estiver, abaixe sua cabeça, ligue seu pensamento em Deus, fale para o Senhor a sua dificuldade, e hoje a palavra que nós vamos transmitir a você é uma palavra de ânimo, é uma palavra de conforto, é uma palavra para você se levantar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na tua casa. Estamos aqui, ó Deus, carentes, necessitados de uma palavra, ó Deus, que vai mudar a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E, ó Pai, nós queremos confiar no Senhor. E, ó Deus, muito obrigado pela pessoa viva e real de Jesus Cristo na nossa vida. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos adorar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele é, porque Ele é grande. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está
Amém. Hoje eu queria pensar com você, nessa noite, uma das histórias que eu acho mais linda na Bíblia. Essa história me faz refletir em tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Está lá em Marcos, capítulo 5. Marcos 5, versículo de número 21 até o 43. Eu gosto dessa história. E essa história tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. E na minha Bíblia tem o seguinte título: O poder de Jesus sobre a doença e a morte. E nos diz assim a palavra de Deus. Marcos, capítulo 5, versículo 21 até o 43. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E é interessante que no versículo 24, quando nós fazemos um convite para Jesus, Jesus vai conosco. E o versículo 24 nos diz o seguinte: e Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Ele tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa a comer. É interessante nesse texto, e eu gosto muito dessa história,
Essa história começa com um grande milagre da cura da mulher hemorrágica. Mas antes desse milagre, há um pedido de Jairo: Senhor Jesus, vem andar comigo. É uma história completa da ressurreição da filha de Jairo. E também no relato de Marcos, registra ali o milagre da cura maravilhosa daquela mulher que tocou as vestes de Jesus. E é interessante também que nesse texto, o texto fala de morte. A morte, meu querido, é uma realidade inquestionável no mundo em que vivemos. A morte, ela está presente em todos os dias, em todos os lugares, mas apesar disso, ninguém a aceita. A vida pode ser a pior das vidas, mas quando chega o momento inevitável da morte, todos nós nos agarramos à vida. Sabe por que nós fazemos isso? Por que o ser humano agarra tanto a vida? Porque o ser humano, ele não foi criado para morrer. A morte é uma intrusa na experiência humana. E no texto de hoje, encontramos uma mulher que estava morrendo por causa de uma hemorragia incurável. Ela perde sangue, e com o sangue também ela perde a vida. Achamos também nesse texto um pai desesperado, porque sua filhinha está morrendo. E esse homem é Jairo, ele é um dos principais da sinagoga, e naturalmente Jairo conhece bem a Bíblia, e deve ter tentado naquele momento tirar das Escrituras promessas para a sua vida também. Mas é interessante que há momentos na vida em que você não vê a luz por nenhum lado. Nós só podemos ver sofrimento, e esse sofrimento é tão grande na nossa vida, que muitas vezes a palavra de Deus não diz nada para nós. Bom, essa é a situação daquele pai. Jairo sente que ele está morrendo por dentro, embora as pessoas ao seu lado nem percebam a sua dor interior naquele líder espiritual. E neste momento deve haver com certeza pessoas enfrentando a morte, e eu não falo apenas nessa noite da morte física, mas eu também me refiro à morte moral, à morte emocional, à morte social e também à morte espiritual. Se nós analisarmos bem, todo dia nós sentimos que nós também estamos morrendo. E sabe por que a razão disso tudo? Vivemos em um mundo maldito pelo pecado, e mais cedo ou mais tarde, eu e você teremos que encarar a morte. Não somente no leito de hospital, mas talvez na porta da fábrica, na porta da sua empresa, onde o seu nome aparece na lista dos demitidos, ou talvez as palavras do seu esposo ou da sua esposa, que o amor acabou. Ou talvez você vai experimentar a morte na traição do seu melhor amigo. Ou talvez você vai enfrentar a morte quando você vê que o seu nome não foi escolhido para entrar num concurso público, você foi reprovado. E minha pergunta nessa noite: como você deve reagir diante da morte? Resignar-se? Essa talvez é uma possibilidade. Aceitá-la naturalmente. Repetir para você mesmo que enquanto você estiver nesse mundo, a perda será inevitável e que finalmente tudo acaba no cemitério. Eu vou me acostumar com isso, porque apesar de conhecer Jesus e ter a esperança da ressurreição, parece há um desespero diante da morte de um ser tão querido. E quando nós olhamos a história bíblica de hoje, e que nós começamos a pensar um pouco, com quem que você se identifica? Com quem que você se identifica desse texto que nós lemos? Com a mulher que vai perdendo a vida lentamente, ou com o pai que vê a filha querida morrendo e não sabe mais o que fazer?
para salvá-la. Talvez você se identifique com a filha, que vê todos os seus sonhos da juventude se estraçalhando pela proximidade da morte. Quem sabe você se identifica com os discípulos que estão ali sem entender nada. Ou talvez você se identifica com a multidão. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história que muitas vezes nós já estamos vivendo? Graças a Deus, quando nós olhamos essa história, que no cenário daquela história de confusão, nessa história de tristeza, nessa história de dor, existe outro personagem, que é Jesus. Jesus é esse grande personagem, e ele sempre aparece nos piores momentos do ser humano, pronto para auxiliá-lo. E olhe neste momento, ouça a voz de Jesus lhe dizendo: levanta-te, sai do teu lugar. E eu suponho que neste momento ele pode entrar aí na sua casa e dizer: levanta-te. E a voz de Jesus é enérgica, a voz de Jesus é cheia de ordem: levanta-te. Se você, meu querido irmão, meu querido amigo, já deve ter ouvido a voz suave de Jesus, dizendo ali para Maria Madalena: eu não te condeno. Mas no cenário de hoje, a voz de Jesus é forte, a voz de Jesus é poderosa, é uma voz que vai provocar um grande temor e tremor onde você está presente. É que a morte, é interessante isso, a morte acha que reina poderosa entre os homens, mas Jesus Cristo a desafia. A voz de Jesus é cheia de autoridade, a voz de Jesus é como um grito, que inclusive, e esse grito é para despertar você e eu das possíveis sombras do sonífero da morte. E naquele dia havia muita morte envolvendo as pessoas, havia tanta morte como hoje também. Talvez o seu casamento está morrendo, talvez a sua empresa está morrendo, talvez o seu filho está morrendo, e talvez você mesmo está morrendo. Será que você ainda não entendeu que muitas vezes, quando nós caímos aos pedaços por dentro, é a morte que está chegando para cada um de nós? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus é o Deus da vida. No relato bíblico de hoje, você não tem que esperar para que chegue a primavera, para que a vida triunfe e a morte seja derrotada. Jesus chega diante de cada um de nós, onde você estiver, e Ele dá a seguinte ordem: levanta-te. E você vai experimentar a vitória sobre a dor, você vai experimentar a vitória no seu desespero. E ao longo da minha vida, é interessante isso, tenho achado pessoas com a vida destruída, pessoas que já tentaram todos os caminhos e nada deu resultado, e cada dia que passa, sentem-se que afundam na areia movediça da vida, mas de repente, estendes para eles o braço poderoso de Jesus, tentando ajudá-los, mas eles não aceitam, estão cheios de preconceitos, estão cheios de temores, e não conseguem libertar-se deles, para segurar a mão auxiliadora do nosso mestre. E esse foi o caso do próprio Jairo. Ele era o chefe da sinagoga, um homem inteligente, um homem culto, um homem bem preparado. Como ele poderia ajuntar-se com gente simples que seguia Jesus naqueles tempos? E quem formava aquela multidão que seguia Jesus? E nós sabemos muito bem que havia prostitutas, haviam ladrões, haviam leprosos, haviam toda a classe desprezada da sociedade, os rejeitados, homens e mulheres sem esperança, iam atrás de Jesus. E como Jairo, um homem rico, um homem poderoso, poderia descer do seu pedestal para juntar aquele povo?
como a vida é ingrata. E é interessante que dentro da sua ingratidão, a aparente incoerência, ela é também uma grande mestra. A vida nos ensina muita coisa. A vida ensina-nos com lições que de outro modo nós nunca iríamos aprender. Foi assim com Jairo. Sua filhinha estava doente. A ciência médica daquele tempo chega no momento e diz: não tem remédio para esse mal que vai levar a sua filha preciosa. E eu fico pensando, Jairo começou a questionar: aonde eu vou então? Aonde eu posso ir? E cada abraçada que Jairo dava para sair daquela areia movediça, o afundava mais e mais no seu mundo de temores, no seu mundo de dúvidas e no seu mundo de preconceitos. Aliás, sempre houve pessoas que olhavam para Jesus com preconceito. Jesus também sofreu preconceito. Chegaram no momento de dizer para Jesus: pode algo bom sair de Nazaré? Jesus também escutou: não é este o filho do carpinteiro? Jesus também escutou: se és filho de Deus, salva-te e salva-nos também. Você vê, mentes arrasadas pelo preconceito precisam desesperadamente de Jesus, mas tem medo de buscá-lo publicamente. Jairo está agora diante da morte da querida filha, e aí, sem saber o que fazer, aonde ir, ele lembrou-se de Jesus. Ele correu e pediu ajuda a Jesus. Esse Jesus que ajudou Jairo, esse Jesus que trouxe a vida para a casa de Jairo, está perto de você. Embora você não consiga vê-lo, ele está aí com os braços abertos, pronto a recebê-lo. Ele está aí ao seu lado, como oferta da salvação gratuita. Você não precisa pagar nada, e tudo que você precisa fazer é abrir o seu coração. E Jesus quer operar um grande milagre na sua vida, quando nós abrimos o nosso coração. Existe no coração humano o sentimento inconsciente de que tem, para se fazer algo, precisa pagar alguma coisa. Se alguém nos oferecesse algo de graça, imediatamente nós pensamos que aquilo não vale muita coisa. E se valer, está tentando nos enganar. Vivemos num mundo onde se paga por tudo. Você tem que fazer por merecer. Mas o relato bíblico de hoje nos mostra uma verdade tremendamente espiritual, que precisamos estender e entender para sermos cristãos felizes. Nessa história, ninguém faz nada, exceto chorar diante da morte. Ninguém paga nenhum preço. Esta não é uma história acerca de nós, seres humanos, fazemos, mas acerca do que Jesus pode fazer por nós. E Jesus quer realizar um grande milagre. Qual foi a última vez que você ajoelhou-se e disse a Deus: Senhor, eu não me levantarei se não me der aquele emprego, ou se não trouxer meu marido ou minha esposa de volta? Então, como você pode afirmar que os milagres só acontecem com as outras pessoas? Por favor, não se acomode nesse sofrimento que você está vivendo. Aprenda a depender do Pai. Aprenda a aproximar-se de Jesus e tocar as vestes de Jesus. Eu e você nascemos para a vida. Não permita que o domínio da morte venha sobre você. Clame em seu coração, chore se quiser, mas abra o seu coração. Enquanto nós estamos cantando: Mestre, eu preciso de um milagre, abra o seu coração a Jesus. Fale para o Senhor Jesus: eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso de uma solução para esse momento que eu estou passando. Remove a minha pedra, Senhor, muda a minha história, Jesus. E ó Pai, como nós precisamos
de um milagre. Como nós precisamos de Jesus Cristo reinando na nossa vida. Senhor, muda a nossa história. Traga vida, Senhor, para cada um de nós. E o nosso clamor nesta noite: meu Jesus, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
aonde que você está, feche seus olhos, faça essa oração comigo. Talvez você vai dizer: pastor, não sei orar. Eu não sei orar, não tenho nem forças para orar. E as palavras de Jesus para nós, neste momento que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, levanta-te, sai do teu lugar, sai do seu comodismo. E a nossa oração é essa: Pai querido, obrigado, porque nessa história que nós lemos hoje, conta a história da filha de Jairo, a cura da mulher com hemorragia. Não podemos encontrar a tua maravilhosa resposta, Senhor, que muitas vezes está no drama da nossa vida. E a cada passo, Senhor, nós estamos diante de violências, diante da morte espiritual, diante da morte do nosso casamento, de nossos filhos. Quantos sonhos destruídos, Senhor, quantos planos que acabaram no lixo. Mas neste momento nós queremos clamar pelo milagre da ressurreição. Se o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, não será capaz de ressuscitar todos os nossos sonhos? Não é capaz também, Senhor, de ressuscitar todos os nossos planos, Senhor? Ó Deus, responde a nossa oração, em nome, pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, remove a nossa pedra, muda a nossa história. Estamos vivendo um momento tão difícil, mas é tão bom quando nós olhamos para a Tua palavra. Onde Jesus toca, brota a vida. Ó Deus, brota. Onde a alegria já se foi, onde há medo, Senhor, só traga uma renovação. Onde há incerteza, que haja certeza de que Jesus está presente em toda e qualquer situação da nossa vida, Senhor. E ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, ó Deus, tira o nosso medo, tira a nossa tristeza, e sabemos que nós queremos viver para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, nos abençoe, abençoe o teu povo. Ó Deus, que nós possamos nessa noite ter o sono do justo, que nós possamos dormir em paz e acordarmos, Senhor, porque sabemos que há grandes promessas no amanhã que o Senhor preparou para cada um de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.